Vou tentar explicar um pouquinho para vocês, hoje, com base em tantas e tantas perguntas que vocês enviam a respeito de alimentação para cães, tá? Muitas são as dúvidas que as pessoas possuem sobre como alimentar seus cães da forma correta. Eu tenho notado nos últimos anos que é muito grande o número de pessoas que utiliza arroz para alimentar seus cães. E eu comento muito sobre o equilíbrio nutricional dos cães como sendo a base principal para que eu possa realmente resolver os problemas de saúde do meu cão. Eu, como veterinário, recebo as pessoas com animais doentes, ou seja, a pessoa só procura um veterinário quando o animal realmente está doente. E geralmente, né, o meu caso, como eu não atendo mais presencialmente, como eu não atendo mais dentro de uma clínica veterinária, meu atendimento é sempre online. A maior parte das pessoas que me procuram são pessoas que já têm veterinário, são pessoas que já foram para o seu veterinário local e já começaram tratamentos, receberam diagnósticos de doenças difíceis. Então, na grande maioria das vezes, quando as pessoas me contratam para fazer as consultorias online, as análises de caso, são problemas mais sérios, são problemas mais complexos de saúde dos cães. E eu noto que os problemas de saúde desses cães somente aparecem exatamente pelo desequilíbrio da saúde dos cães. Ou seja, não existe um problema de saúde único. O problema que surge na saúde do cão, seja um quadro de dermatite, otite, processos inflamatórios, degenerações no fígado, rim, pulmão, coração, são problemas que se acumulam na somatória de erros. A grande base da saúde dos cães está ligada na alimentação. E aí você me pergunta, Arthur, mas o que tem a ver o arroz com a alimentação, com as doenças, com os tratamentos, os atendimentos que você faz? Tem tudo a ver. Porque como eu atendo casos crônicos de doenças que as pessoas tentam tratamentos com seus veterinários locais e não conseguem, eu noto que as doenças são uma somatória de desequilíbrios da saúde desses animais. Ou seja, você chega em casa, cuida do seu cachorro e você não tem um manual de instruções do que seguir, como cuidar corretamente desse cão. Inclusive, não tem um manual de como alimentar esse cão. Você alimenta da forma com que você acha correto. E aí começam os pequenos, o que você acha que é correto, grande parte das vezes, não é o correto. E é exatamente isso o que acaba gerando a abertura na possibilidade desses cães acabarem ficando doentes. É o que faz com que esses cães acabem tendo uma debilidade, uma baixa na imunidade, e essa baixa na imunidade do cão é o que faz ele acabar adoecendo. No quesito alimentar, exatamente isso que acontece. As pessoas não têm noção do qual é a necessidade do cão, qual é a fisiologia de um cachorro, qual é o tipo de alimento correto a ser utilizado, qual é o tipo de alimento que esse cão realmente vai ter absorção dos nutrientes, e aí você alimenta da forma com que você acha que deve ser feito. Você alimentando dessa forma, grande parte das vezes você acaba errando nessa nutrição. Só que não dá problema agora, não dá problema de imediato. Quando você erra na nutrição do seu cachorro, o problema não se dá naquele momento, não é imediato. Então não é porque você alimentou o seu cão agora que à tarde ele está passando mal. Não, o passar mal, o desequilíbrio alimentar de um cão, ele demora semanas, meses e anos para que você realmente note esses sinais de problema na saúde desse cão. Por isso, a gente continua fazendo errado sem saber que é errado, porque ninguém nos dá uma orientação exata de qual é realmente o problema que está gerando a doença do meu cão. Então eu vejo meu animal com coceira, eu quero curar a coceira, e você quer um remédio para a pele para acabar com a coceira, e você não percebe que o que está gerando a coceira é uma reação de desequilíbrio interno nesse cão, na falta de nutrientes adequados, e por isso ele acaba tendo esses problemas de pele. Não é porque o problema está na pele, é porque o desequilíbrio interno da saúde geral desse cão levou este cão a ter problemas na pele. E o desequilíbrio, na grande maioria dos casos, está ligado ao desequilíbrio alimentar. Então, se vocês querem entender como alimentar seu cão de forma definitiva, se você quer aprender realmente o que fazer da forma certa para que o seu cão não fique doente, ou mesmo para que você possa resolver, eliminar grande parte das doenças que você possa estar tentando tratamentos para o seu cão, fique comigo até o final desse vídeo. Garanto que não vai ser em vão o seu tempo aqui comigo e o seu aprendizado. Mas eu preciso da ajuda e do apoio de vocês, dando seu joinha, dando seu like, comentando aqui embaixo de que cidade vocês me assistem. Adoro saber a cidade de vocês, adoro saber o lugar de onde vocês estão me assistindo. Eu estou sempre atento para os comentários de vocês, para que eu possa gravar vídeos que realmente expliquem o que é certo a fazer, para que realmente possam instruir pessoas comuns, donos de cães, a entenderem o que de fato está errado com a saúde do seu cão e por que as tentativas normais que você faz para tentar curar o seu cão, por que a maior parte dessas tentativas
não dá certo, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Preciso do tap de vocês aqui na telinha, os coraçõezinhos, likes e curtidas, além dos comentários, tá bom? Então primeiramente comenta aqui embaixo de que horário, qual é o horário que você está assistindo a nossa live, se você não está assistindo ao vivo aqui com a gente, tá? Nutrição de um cão deveria ser baseada, a base do equilíbrio alimentar do cão deveria ser em torno de proteínas. O cão, ele tem maior necessidade de proteínas do que de carboidratos, do que de fibras. Quando eu alimento meu cão com arroz, que é um alimento, inclusive comenta aqui embaixo, você também dá arroz para o seu cachorro, se você também tem costume de fornecer arroz para o seu cachorro, comenta aqui embaixo. Muitas pessoas dão arroz, e dão arroz há muito tempo, há muitos anos para o cachorro. E aí quando ouvem eu falar que não é certo a gente dar arroz, que o arroz não faz bem para o cachorro, as pessoas me perguntam, mas por que, doutor? Por que o arroz faz mal? Qual é o problema do arroz? O mesmo para quem compra aquele arroz próprio para cachorro, aquele arroz que é vendido na embalagem, com a foto do cachorro, que é arroz para cachorro e tal. Eu sei que tem muitas pessoas que dão esse arroz e me perguntam por que é errado. O grande problema é que o arroz, ele não é uma fonte de proteínas. O arroz é uma grande fonte de carboidratos. E para que serve o carboidrato na nossa dieta, na nossa alimentação? O carboidrato, né, o arroz, as massas, né, o pão, bolacha, macarrão, as massas de forma geral, assim como o arroz, são carboidratos que têm a grande função de fornecer nutrientes, fornecer energia de forma rápida, de forma fácil. Não é uma proteína. A proteína, ela tem que ser quebrada para que ela possa ser absorvida, para que ela possa ser metabolizada e ser usada. Então, os cães, eles têm uma facilidade ou necessidade de alimentação de ingredientes com a riqueza em proteínas. E os carboidratos deveriam ser uma pequena porção da dieta dos cães. O acúmulo, né, o fato do cão receber muito carboidrato todos os dias, durante muitos anos, faz com que esse cão acabe tendo processos inflamatórios, faz com que esse cão acabe acumulando compostos tóxicos no seu corpo, o que predispõe este cão a começar a ter doenças. O carboidrato é uma energia de pronto uso. Então, se eu preciso de energia, eu quero uma energia agora, o carboidrato é legal. Então, vou comer um prato de arroz e vou realmente fazer uma atividade física, vou subir um não sei o que, vou escalar, vou trabalhar pesado. Ótimo! Você vai consumir o arroz, né, um carboidrato, e você vai praticar atividade física que vai necessitar de energia. Então, você vai gastar esta energia. Agora, eu comer um carboidrato e eu ficar de boa, descansando, deitado, dormindo, não vai te fazer bem. Ou melhor, não vai fazer bem para o seu cão. E esta é a realidade, né? Grande parte das pessoas alimenta os seus cães da forma errada. Fornece muitos carboidratos, fornece arroz para os seus cães. E pouquíssimas pessoas praticam algum tipo de adestramento, algum tipo de atividade física regularmente com os seus cães. Pouquíssimos cães realmente têm a necessidade de gastar energia, pouquíssimos cães realmente gastam energia no seu dia a dia. As pessoas que acham que o seu cão gasta energia, geralmente, na grande maioria das vezes, são as pessoas que têm uma chácara, têm um sítio, têm um quintal grande. E elas falam, não, mas meu cachorro corre, meu cachorro brinca, meu cachorro é ativo. Só que a atividade dentro de um quintal nem de longe consegue suprir as necessidades de gasto energético, de gasto calórico que um cão realmente precisaria. E aqui começam os problemas. Eu forneço fonte de energia para o meu cachorro todos os dias. Na grande maioria das vezes as pessoas fornecem uma quantidade de energia a mais do que o cão precisa. Então a gente tem um apelo emocional, né, de olhar para o nosso cachorro e a gente se sentir emocionado de falar, nossa, coitadinho do meu cachorro, ele está com fome. Nossa, coitadinho do meu cachorro, não comeu nada. E as pessoas se comovem com o cão achando sempre que ele está com fome, achando sempre que ele está precisando de mais alimento. Então as pessoas muitas vezes deixam o alimento disponível o dia todo, dão alimento para os seus cães todos os dias. Algumas pessoas dão alimento para os seus cães 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, muitas vezes, sendo que o cão não tem um gasto de energia, ele não tem um nível de estímulo para praticar atividade física, para gastar energia,
de forma com que ele realmente necessitasse de tanto alimento assim. Então o arroz, não é que o arroz é ruim, que o arroz faz mal, mas a forma como você fornece o arroz para o seu cachorro, a forma como você equilibra a alimentação do seu cachorro, faz com que esse alimento não seja bom, faz com que esse alimento seja ruim, porque é muita energia em excesso para um cão que não tem gasto de energia. Se eu fizesse ao contrário, eu parasse de dar carboidratos para o meu cão e eu focasse em tentar estimular o meu cão a fazer mais atividade física, movimentar, adestrar, treinamento mental para o meu cachorro, com certeza essa curva inverteria. Eu passaria a ter um cachorro mais saudável, menos doente, inclusive na questão de cura de doenças. Quando eu vejo um cão com uma dermatite, com uma otite, um problema inflamatório que seja na pata, na unha, as pessoas imediatamente pensam, eu quero um remédio, eu quero um anti-inflamatório. Só que elas não pensam que a falta de atividade física, o excesso de peso e excesso de alimentação são componentes inflamatórios, ou seja, não adianta eu querer dar um remédio anti-inflamatório para um cão que está com uma alimentação e uma rotina sedentária que torna ele inflamado. Por isso os tratamentos não dão certo, porque as pessoas querem dar um anti-inflamatório, querem curar a inflamação de um cão com base em remédio, mas elas não querem fazer o que deve ser feito, elas não querem corrigir o que está errado, que é uma rotina sedentária, uma alimentação desbalanceada. Então eu dou alimentação desbalanceada para o meu cão, inflama ele, aí eu quero tirar a inflamação com remédio. Por isso os resultados não surgem quando as pessoas não mudam os seus hábitos e querem remédios. Eu quero um remédio que cure a doença, eu quero um remédio que cure a coceira, mas eu não quero mudar o meu comportamento de como alimentar o meu cão corretamente, como estimular o meu cão da forma adequada. Então o arroz não é o vilão, a forma como as pessoas fornecem arroz para os seus cães é o vilão. A forma como as pessoas cuidam dos seus cães diariamente, a forma como as pessoas não estimulam os seus cães, não dão atividades aos seus cães, torna os seus cães doentes. O arroz é uma fonte de carboidrato simples. Ele não tem vitaminas, ele não tem benefícios, né? Então você nunca vai ouvir falar, nossa, um excelente alimento, um alimento perfeito, um alimento bom. Você nunca vai ver benefícios do arroz. O arroz enche barriga, o arroz fonte de carboidrato, tem energia, ótimo. Então para quem está com fome, para quem está numa situação de escassez, claro que o arroz ajuda. Mas ele não é uma proteína, ele não tem condições de suprir todas as necessidades que um cão precisa, nem mesmo um ser humano. Então, a nossa cultura brasileira, como um povo da luta, um povo batalhador, um povo sem tantas condições, sem tantas riquezas, um povo cheio de desafios, nos fez gostar do arroz por ser realmente um alimento barato. Então é um alimento que enche barriga e é um alimento barato. Isso faz com que a gente queira comer arroz todos os dias e isso faz com que a gente queira fornecer arroz para o nosso cão. Só que ninguém nunca parou para te explicar o que é o arroz e os benefícios do arroz. Você passa tranquilamente o seu dia sem necessidade do arroz. Mas se você quer se sentir saciado, você quer se sentir de barriga cheia, você come arroz. O cão, ele tem uma necessidade maior de proteínas. Nós até nos damos bem com uma quantidade de carboidratos. A gente até consegue viver bem sem tantas proteínas. Mas os cães não. Então, os cães eles necessitam, eles têm uma obrigatoriedade fisiológica, programado na biologia do cão, receber pelo menos metade da dieta diária de um cão deveria ser proteína e não carboidrato. Só que a proteína ela é mais cara, principalmente a proteína de origem animal, que é a proteína que o animal tem maior conversão. Os cães têm mais conversão em proteínas de origem animal. Então, se vocês passassem a utilizar ingredientes de origem animal na dieta do seu cão, ao invés do arroz, por exemplo, alimentos aí que muitas vezes são subprodutos, né, do frigorífico, né? Mesmo aí as vísceras bovinas, vísceras de aves, suínos,
né? Os cortes que são baratos, mesmo fígado, moela, coração, intestinos e tantos outros cortes, né, que não são usualmente utilizados na nossa culinária, na nossa cultura diária, poderiam ser excelentes alimentos para um cão, que vai ter proteína, vai ter uma melhor conversão alimentar e vai ser melhor e mais benéfico do que arroz, pura e simplesmente. Para as pessoas que alimentam seus cães com ração, tem alguém que alimenta seu cão com ração? Digita aí 3333 para eu saber aqui. Para quem alimenta o seu cão com ração, a ração é um produto industrializado. A indústria, de forma geral, ela quer fornecer um alimento barato para a população. Por quê? Porque ela quer giro, né? Então ela precisa de um alimento barato que caiba no bolso da população. Então, de forma geral, gente, no supermercado, se você for olhar as gôndolas do supermercado, a parte alimentícia, você vai ver que 90% do supermercado são carboidratos. Você vai lá, são os açúcares, tudo que é doce é um carboidrato também, gente, tá? Tudo que é doce é carboidrato, tudo que é gordura é também um carboidrato, tá? O arroz, o trigo, os derivados, né, do trigo, glúten, farinha, mesmo milho, ele tem muito carboidrato na sua composição, tá? A soja, o sorgo talvez seria um alimento que tem um pouquinho mais de proteína, né? A soja, para você ter uma ideia, tem em torno de 40% de proteína na sua composição. O restante é carboidrato também, né? Então, ou seja, dos alimentos vegetais, eles são na sua essência mais ricos em carboidratos ou em fibras. Um ou outro vai ter uma certa qualidade ou quantidade de proteínas. Então, quando eu falo de uma ração, eu estou falando de produtos que têm uma conservação grande. Estou falando de produtos que são acessíveis, baratos para que eu possa consumir e comprar no supermercado, tem uma conservação longa, tanto alimentos humanos quanto para os animais. Então, os alimentos animais, na sua maioria vendidos nas agropecuárias, nos pet shops, são fontes de carboidratos e poucas fontes de proteína. O cão é um animal que precisa de mais proteína. Então, por isso a gente erra. Porque a gente foi induzido durante anos a comprar alimentos com base em carboidrato. Então, você pega as mães, vão montar uma lancheira para o filho na escola. Ela fornece mais carboidratos para o filho comer. Ela manda lá um lanchinho, um pão, né? Carboidrato, né? Vou colocar uma bolachinha, carboidrato. Ou seja, a gente tem pouca influência de falar, realmente vou fornecer uma proteína, né? Mesmo as frutas, carboidratos. Então, quando eu falo para as pessoas que o carboidrato está fazendo mal para o seu cachorro, o excesso de carboidrato, o desbalanço nutricional do seu cão está matando o seu cachorro, está adoecendo o seu cachorro, as pessoas ficam pasmas, ficam falando, mas como assim? Mas por quê? Mas eu sempre dei arroz, por que que faz mal? Mas meu cão adora, ele só come arroz. Aí você pega uma ração que já é rica em carboidratos e proteínas, pouca proteína, e geralmente a fonte da proteína não é tanta qualidade, né? Mas tudo bem, se você quer fornecer a ração para o seu cachorro. Eu acho que é um alimento bom, é um alimento adequado, teoricamente balanceado, e assim, ele tem a sua função na sociedade. Não são todas as pessoas que conseguem alimentar o seu cão com alimento natural. Então a ração é adequada, não se sinta culpada por dar ração para o seu cachorro. Mas não misture nada na ração. Não coloque outro carboidrato na ração que já é rica em carboidrato. E aí é o erro. A pessoa quer dar arroz na ração. Aí a pessoa fala, Arthur, eu dou fígado pro meu cachorro. Então dê só o fígado, não dê o arroz. Arthur, mas eu gosto de dar fígado de galinha, eu gosto da moela, eu gosto de dar coração. Então dê só proteína e não dê tanto arroz. E não dê tanto carboidrato. Doutor, mas eu gosto da batata. Tudo bem, a batata é um bom carboidrato, mas você quer dar batata com arroz? Tá errado. Eu estou colocando mais carboidrato ainda, adoecendo o meu cachorro, inflamando o meu cachorro e colocando o meu cão predisposto a ter doenças. Tá? O arroz que você compra, que tem lá na embalagem arroz para cachorro, ele não é arroz para cachorro, não existe arroz para cachorro. É um arroz subproduto da indústria, porque ele não é tão bonito, ele não é tão inteiro, ele não é tão padronizado para vender para o ser humano, como o arroz tipo A, arroz tipo 1, arroz tipo 2. Então, quando ele é um arroz que não passou nos testes de qualidade para ele ser vendido tipo A, tipo 1, tipo 2 para humanos, que é um arroz que tem um valor agregado maior, opa, quebrou, arroz quebrado, arroz não sei o que, arroz amarelado. Então vamos vender ele para cachorro. Para não perder, a gente vende caro para o dono do cachorro. Um arroz mais barato que o arroz humano,
as pessoas vão comprar e vão achar bonito, e eles te vendem isso, que não é um arroz bom, o arroz por si só não é bom, seja o tipo 1, tipo 2, e aí o arroz para cachorro é ainda pior. E às vezes você dá se sentindo bem, feliz, eu estou nutrindo meu cachorro, é vitaminado, com vitamina, com não sei o que. Aí começam os erros. Para quem gosta desse assunto, gente, a gente tem o nosso clube Dica do Veterinário, eu me esforço muito para tentar trazer conteúdo para vocês. Mas eu tenho que fazer conteúdos curtos, conteúdos dinâmicos, que te guiem para entender o que está errado. E à medida que você entende o que está errado na saúde do seu cão, no dia a dia do que você faz com o seu cão, você consegue mudar seus comportamentos, mudar seus hábitos. E aí sim você consegue trazer a cura para o seu cão. Eu me esforço muito para trazer conteúdos gratuitos, mas a gente tem a nossa área paga. Se você gosta dos nossos conteúdos, se você quer aprender mais, quer ter acesso a tirar dúvidas comigo, quer ter o nosso passo a passo para como alimentar seu cão corretamente, como balancear a dieta do seu cão, ou mesmo você quer ter acesso mais próximo, né, para tirar dúvidas comigo, assine o nosso Clube Dica do Veterinário. No nosso site, dicadoveterinário.com, você pode assinar o nosso Clube Dica do Veterinário e ter acesso a todo o nosso passo a passo, mais didático, mais detalhado sobre como você pode alimentar o seu cão, eliminar doenças do seu cachorro, acabar com doenças crônicas, dermatites, otites, quadros alérgicos, problemas gerais do seu cão que você está tentando tratar há anos, e eu te ensino como eliminar esse problema. Eu te ensino como mudar os seus comportamentos, como alimentar corretamente o seu cão, estimular melhor a atividade física do seu cão e colher benefícios sem necessariamente precisar de remédios, tá? Você pode apenas aprender a cuidar melhor do seu cão e trazer saúde para o seu cachorro. E para quem tem mais dúvidas, quer ter uma análise do seu caso comigo, você pode agendar uma análise de caso comigo pelo WhatsApp, tá? Tem o nosso número de WhatsApp aqui embaixo. Chama as meninas, as nossas secretárias, elas trabalham todos os dias, inclusive eu atendo gente todo dia. É sábado, é domingo, é feriado, gente. À noite, de manhã, eu atendo gente todos os dias. Entra lá no WhatsApp, faz a sua agendamento, a sua análise de caso, a sua consultoria, e você vai falar comigo por videochamada. Vai mandar mensagens, vai mandar fotos, vídeos, exames do seu cão. A gente vai conversar, vou entender o que você está fazendo de errado, vou te explicar, vou te orientar, para te dar o caminho das pedras, para você realmente se ver livre desses problemas de saúde com o seu cão. Todo problema de saúde tem cura. Toda doença do cão tem cura, tem um tratamento eficaz e natural. E eu posso te mostrar o caminho das plantas, o caminho mais natural, o caminho das mudanças. Você parar de fazer as coisas erradas com o seu cão vai te colocar no caminho da saúde e mais qualidade de vida, tanto para você quanto para o seu cachorro. Sem precisar de tantos remédios, sem precisar gastar tão caro, sem precisar fazer tantos exames. Existe um caminho das pedras. Se vocês quiserem minha ajuda para isso, agenda seu atendimento, agenda sua análise de caso comigo pelo nosso WhatsApp. Ou pelo menos venha para o nosso clube, custa tão baratinho a assinatura, gente. Vocês vão assinar o nosso clube e vão ter acesso a mais aulas, mais passo a passo, direcionado para você aprender o que você definitivamente precisa fazer para poder cuidar bem do seu cão, para poder trazer saúde de volta, curar o seu cão naturalmente em casa. Você em casa curando o seu cão. Beleza? Quem gostou da nossa live, digita 10, 10, 10, 10. Quem puder deixar o like, dar seu compartilhamento, mandar para outras pessoas, agradeço demais, tá bom? Um grande abraço para todos, ótimo sábado para todo mundo e vejo vocês talvez à noite ou amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.